O Dia de Ação de Graças. Esse dia não é só uma data comemorativa dos Estados Unidos da América, em que se reúnem em família para comunhão e desfrutam de fartos jantares. O Thanksgiving Day começou em 1621, em Plymouth, Massachusetts, por uma ótima colheita de milho e veio para o Brasil em 1966 pela Lei 5.110. Na Igreja Presbiteriana e nas demais reformadas, é quando irmãos em Cristo se reúnem, contam as bênçãos derramadas por Deus no decorrer do ano, compartilham as aflições e planos futuros, edificam-se na palavra de Deus, oram e tomam da ceia compartilhada. Esse dia é uma oportunidade para declararmos publicamente como Deus tem sido imensamente amoroso, 1 João 4,16, e generoso, João 3,16 e Efésios 1,3, com as nossas vidas, nossas famílias e a nossa igreja. Então hoje vamos agradecer meditando no livro de Apocalipse, capítulo 1, dos versos 1 a 18. Gratidão a Jesus. Agradecer a quem? Por quê? A Jesus, por quem Ele é e pelo que fez por nós. Nessa época, João estava velho. Ele pregava em Éfeso, mas foi preso, banido do seu meio e colocado numa colônia penal. Então os apóstolos já estavam todos mortos e os cristãos vinham sofrendo uma crudelíssima perseguição. Ele foi o último sobrevivente que acabou preso numa colônia penal. E as portas se fecharam para João, todas elas. Ele foi encarcerado. Mas o Senhor Jesus abriu para ele uma porta no céu e disse: sobe para aqui. O que vês manda para igrejas. Eram 7, mas na verdade são para todas, em todos os tempos, que representam a Igreja do Senhor Jesus. João nos mostra a pessoa incomparável do nosso Salvador. Ele o vê como grande sumo sacerdote. No versículo 13, ele diz: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. As vestes talares, a cinta de ouro, representam as vestes dos sacerdotes, daqueles que eram religiosos, o clérigo religioso. Ele é o ofertante e o próprio sacrifício. Ele é o nosso substituto que morreu no nosso lugar e bebeu o cálice da ira do Pai por mim, por você e por nós. Sofreu a ira de Deus no nosso lugar, venceu e agora está sentado à destra de Deus Pai. João também o vê como grande rei, como Rei dos Reis, aquele que conduz o destino da humanidade, o que governa a igreja e está no meio dela, no meio dos candeeiros, exortando, consolando, dando suas promessas. E através de João podemos ver a beleza do nosso Salvador. Ele é eterno. No versículo 14,
João nos diz: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. O branco significa a eternidade. Ele estava na eternidade, ele trouxe o mundo à existência e ele já desfrutava na eternidade da comunhão com o Espírito Santo e com o Pai. E ele é quem governa o mundo e controla as nossas vidas. João também o vê no mesmo versículo 14, em que diz: os seus olhos eram como chama de fogo. Essa chama nos olhos que diz: eu conheço. Ele diz às igrejas: eu conheço a tua provação, eu conheço as tuas lutas, eu conheço as tuas necessidades, eu sei de tudo. Eu conheço você, sua vida, seu passado e seu futuro. Eu conheço. João nos diz também que ele é o Todo-Poderoso, aquele que venceu as tentações, venceu a morte e que vai lançar no lago de fogo todos os seus inimigos, porque nada é impossível para ele. João nos mostra que ele é irresistível. O versículo 15 diz assim: os pés, semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz, como voz de muitas águas. Uma voz poderosa que cria tudo do nada, que faz tremer o universo, que fala e o universo se dobra, que para a tempestade e que faz o vento obedecer, que faz o sol aparecer, os demônios fugirem e os anjos obedecerem. E é essa voz, a voz do Evangelho, que alcançou o meu, o seu, o nosso coração, a palavra de Deus. No versículo 16, João nos mostra a sua grandeza, porque diz que da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. Essa espada significa que ele é vitorioso. Muitos falam de uma luta que poderia haver lá na frente contra o mal e o Senhor Jesus, uma luta conhecida pelo Armagedon. Só que isso não vai acontecer. O Senhor só vai acionar uma única arma, a espada da sua boca. A palavra diz que ele vai matar o anticristo com um sopro e vai derrotar todos os seus adversários. E ninguém o detém, porque ele é o grande campeão e vitorioso. João nos mostra também como ele é glorioso. No versículo 16, ele diz que o seu rosto brilhava como o sol em toda a sua força. Quem o descreve aqui é João, o discípulo amado, aquele que descansou a cabeça no seu ombro, aquele que caminhou com ele, que viu milagres. E é para quem ele aparece, mas ele aparece não mais como Cristo machucado, torturado, sangrando da cruz, mas um Cristo glorioso, o Senhor amado, o motivo do nosso louvor e a razão da nossa esperança. E no versículo 18, ele nos mostra o Senhor como conquistador, porque assim diz: estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Geralmente a morte é o terror do ser humano, mas
o Senhor Jesus já venceu a morte e a morte será o último inimigo que ele lançará no lago de fogo. Porque nós adoramos não o Cristo que esteve vivo e depois morreu, mas o Cristo que morreu e hoje está vivo. Devemos também agradecer pelo que Ele fez em nossas vidas. O versículo 5 nos diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele é aquele que nos ama. Os puritanos no século XVII, na Inglaterra, perguntaram: você acha pouco ser amado por Deus? Então, responda a isso. Não tenha um sentimento de desvalor, de tristeza, de se achar tão pequenino, tão sem importância, porque você é amado por aquele que é o mais importante do universo, o nosso Senhor, que nos ama com um amor eterno, perseverante, santificador, sacrificial, porque Ele foi o sacrifício no nosso lugar. Ele nos ama não pelos nossos méritos, porque não merecemos, mas apesar dos nossos deméritos. O amor imerecido e provado é o que Ele tem por mim, por você. Ele desceu da glória, se esvaziou, se humilhou e se entregou, tudo porque nos ama. Ele perdeu tudo para vir ao mundo, a glória, se tornou um servo, sofredor, sofreu no nosso lugar, tudo por esse amor que tem por nós. Imagine isso, pense nisso. Devemos também agradecer porque Ele fez em nossas vidas. No versículo 5, João diz que Ele é o primogênito dos mortos. As primícias, o que quer dizer isso? Ele é o primeiro da fila e o conquistador. Houve casos de ressurreição na época do profeta Elias, do profeta Eliseu, do próprio Senhor Jesus, de Pedro, de Paulo, mas todos que ressuscitaram voltaram a morrer. Somente Ele, Jesus, voltou à vida com um corpo glorificado. Ele entrou nas entranhas da morte e matou a morte, inaugurando a ressurreição, sendo o primeiro, e depois nós o seguiremos, porque a morte não pode detê-lo e não o deteve. João nos diz no versículo 7 que Ele voltará. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Ele vem com as nuvens, pessoalmente, não vai mandar ninguém. Ele mesmo virá. Visivelmente todo olho verá, audivelmente, repentinamente, num abrir e fechar de olhos, inesperadamente como um ladrão, gloriosamente, vitoriosamente. E essa é a grande verdade do livro de Apocalipse, que Ele vem buscar a sua igreja. E é isso que confortaria os cristãos perseguidos naquela época e que deve nos confortar em todos os tempos. Mas quais são as implicações da sua obra em nós? Primeiro, não devemos temer a vida.
no versículo 1, ele diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Não é que talvez aconteçam, mas que devem acontecer. Tudo está escrito e determinado. O mundo hoje está confuso. Nós temos temores do que pode acontecer, da sociedade, da economia, do futuro, mas temos que confiar que a nossa vida não depende de nada disso, mas dele, daquele que controla e governa o universo e a sua história. Também não devemos temer a morte. Ele disse: estive morto, mas estou vivo. Ele já encarou a morte e venceu, e ressuscitou, e está com o Pai. E a palavra nos diz: onde está, ó morte, teu aguilhão? O Senhor Jesus já te venceu. E Paulo também afirma que para ele morrer é lucro, e queria estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Por isso não devemos temer também os acontecimentos do aqui e do agora. Naquela época, Domiciano foi um imperador cruel que se achava senhor e um próprio Deus. Mas, no versículo 9, o apóstolo João nos diz que ele estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Domiciano queria calar João, porque era o último apóstolo. Ele queria destruir o cristianismo. Por isso ele prendeu João. Mas o Senhor mostrou que tudo está no controle dele. A mão de Deus sempre prevalece, e foi ela que revelou e que mostrou que a história caminha para um fim. Através do livro que João escreveu, os cristãos podem ter certeza de que a história não é um caminhão desgovernado ladeira abaixo, mas que ela tem início, meio e fim, e que o fim é a vitória do Senhor Jesus e da sua igreja. Por isso, estejamos com saúde ou enfermos, no bem ou no mal, nada afetará o que Ele fez em nossas vidas. Agora, irmãos, vamos fazer uma oração de graças ao Senhor Jesus. Oremos. Estamos aqui, Senhor, para te agradecer por quem o Senhor é e pelo que fez por nós. As pessoas sempre têm o que agradecer e nada deve ser maior que a gratidão por ti, Senhor. Estávamos em trevas, mas nos trouxeste para a luz. Éramos escravos e perdidos e fomos achados. Estávamos mortos e o Senhor nos deu a vida. O Senhor nos buscou, nos chamou, porque sozinhos não o buscaríamos. Reconhecemos esse presente maior de ti, glorioso Salvador, que tem o dom da vida eterna. Agradecemos pelas bênçãos, porque toda dádiva vem do Pai das luzes e vem de ti. Se estamos aqui, é porque o Senhor tem nos abençoado. Se estamos vivos, é porque o Senhor tem nos preservado a vida. Se temos saúde, é porque o Senhor tem guardado o nosso corpo de enfermidades. Se temos prosperidade, é porque tuas mãos nos abençoam. Se temos livramentos, é porque tem sido o nosso escudo. Se temos a igreja,
é porque o Senhor nos ama e nos trouxeste para a tua casa. Por quantas maravilhas te agradecemos, Senhor. A ti tributamos, Senhor Jesus, toda honra, glória, louvor e domínio pelos séculos dos séculos, pelo nome que é sobre todo nome. Aleluia. Amém.